enfim, saber entender um pouquinho mais. Paulo Freire dizia que o verdadeiro letramento é o letramento do mundo, né? Vamos aprender a ler o mundo. E hoje em dia, muitas das nossas conexões estão acontecendo no mundo digital, até em função da própria pandemia, mais do que nunca nossas atividades estão acontecendo no mundo digital, então como que a gente pode ler o mundo a partir dessas conexões digitais? É com você, Dani. Ixi, acho que a Dani apertou o botão errado. Acho que ela ia apertar o microfone para desmutar e acabou caindo da... A gente brinca, né? As perguntas básicas das reuniões online. Estão vendo a minha tela? Desliga o microfone! A gente segue assim, mas enfim, queria agradecer aqui, vou falar aqui em nome da Dani, queria agradecer a participação de todos vocês, sejam muito bem-vindos. A gente está num grupo pequeno, então acho que dá para a gente interagir bastante pelo chat, e depois, no finzinho, acho que a gente pode abrir para perguntas. A ideia é que a gente tenha aí uma sessão bem dinâmica, a Dani preparou um material bem dinâmico para a gente conversar. Então, Dani, eu só fiz as honras da casa, porque eu sei que você apertou o botão errado, e agora eu passo a palavra para você. Pô, me entregou, Saulo. Eu ia falar, ai, caí, voltei, a internet está intermitente. Não, mas eu apertei o botão errado mesmo. Eu fui sair do mudo e apertei o vizinho dele, desculpem. Bom, essa hora já. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. A Saula comentou, quem nunca, né, Sérgio? Obrigada. A Saula acho que comentou um pouquinho, a gente está muito feliz com essa parceria, né? Eu montei um material aqui, uma apresentação, pensando um pouco mais nos jovens, né, nos estudantes do Parlamento Jovem, mas a gente está muito, muito feliz que vocês também, educadores, estejam aqui conosco. Então, eu vou fazer um mix um pouco da conversa com educadores e uma coisa, né, conversando mais com eles, e acho que vai dar samba, vamos lá. E como a Saula disse, fique super à vontade para vocês interromperem, mandarem comentários. Eu estou tentando monitorar aqui também numa outra telinha para conseguir ver os comentários, abrir microfone e falar. Vamos fazer uma conversa mesmo para não ficar nada muito cansativo. Mas só pegando o gancho do que a Marúzia disse, né, do Paulo Freire, que fala de letramento do mundo, acho que a educação midiática tem muito a ver com isso, né? A nossa proposta, a nossa ideia ao falar de educação midiática é quase que propor uma expansão do conceito de alfabetização, porque o que é ser alfabetizado hoje em dia, né? Ou melhor, o que é um texto hoje em dia? A gente conhece tantos novos formatos, tantas novas linguagens, que a gente realmente precisa expandir essa nossa ideia de letramento. Mas vou parar de falar aqui, vou logo mostrar para vocês o que é que eu trouxe. Vamos lá, vou apresentar aqui, sem apertar o botão errado. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Bom, tá carregando. Vocês conseguem enxergar a minha tela? Ainda Sim? não. Ainda não carregou. Não? Vamos tentar de novo, então. Compartilhar. Agora acho que está indo. Agora está indo. Agora sim? Bom, vamos lá. Bom, então a nossa ideia aqui é fazer rapidamente um sobrevoo pela educação midiática, só para localizar um pouco do que se trata e principalmente por que é tão urgente a gente discutir, refletir, levar para as escolas um pouco de educação midiática, e na sequência, a gente, como a Marúzia disse, vai falar um pouquinho da educação midiática aplicada no dia a dia, e vai falar de memes, que é um assunto que sempre gera muito interesse e é sempre muito bacana. Bom, deixa eu me apresentar, então, formalmente. Eu me chamo Daniela Machado, eu estou no Educamídia desde que o programa foi lançado, lá no meados de 2019, mas, na verdade, a gente já vinha trabalhando um pouquinho antes nesse projeto,
que foi desenvolvido pelo Instituto Palavra Aberta, né, que é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal bandeira a luta, a defesa da liberdade de expressão. E a gente conseguir ler o mundo de uma forma mais reflexiva, a gente conseguir produzir informações de forma responsável, tem tudo a ver também com a nossa liberdade de expressão. E por isso o Palavra resolveu criar esse programa, que apesar de não ter assim tanto tempo, teve a oportunidade de conversar com muita gente, de fazer formação de muitos professores, de fazer conversa com os alunos, então a gente tem notado que todos os lugares por onde a gente passa, há muito interesse na educação midiática. E aí eu começo, né, com uma provocação aí para vocês. Agora vocês já me conhecem, se vocês encontrarem aí na internet algum post que tenha a minha foto, alguma live do Educamídia, vocês vão conseguir ligar o nome da pessoa, vão saber, né, que sou eu que estou falando, e eu quero saber se alguém que está aí conhece pelo menos mais uma dessas pessoas. Vocês já me conhecem, já sabem quem é a Daniela Machado, que cara que eu tenho, já vão me reconhecer se encontrarem minha foto na internet. Alguém se arrisca? Alguém conhece pelo menos uma dessas outras pessoas que estão aí nessas fotografias? Pode responder no chat, pode abrir o microfone. Ninguém? Bom, eu não tenho ideia, Rafaela. Que bom, Rafaela, que você não tem ideia. Não conheço ninguém, Patrícia também dizendo. Pior que não. Pior nada, infelizmente nada. Que bom que vocês não conhecem essas pessoas, porque essas pessoas não existem, gente. Elas foram todas criadas por inteligência artificial e elas são uma mistura de várias partes de rostos de muitas pessoas. E elas estão todas nesse site que chama thispersondoesnotexist.com, esta pessoa não existe.com, que é parte de um experimento feito por uma universidade para mostrar como a tecnologia tá, ó, tinha gente se esforçando, ainda bem que ninguém reconheceu, né? Faz parte desse projeto para mostrar como a tecnologia está evoluindo e ficando cada vez mais sofisticada. E pessoas assim, retratos como esse, já começam a aparecer, por exemplo, em perfis em redes sociais, perfis falsos. Elas podem acabar indo parar num anúncio publicitário, como se tivesse muita gente usando aquele determinado produto. Enfim, são pessoas que não existem, mas que com muita facilidade, hoje em dia, conseguem ser criadas. Se a gente pensar há algumas décadas, né, não tanto tempo atrás, talvez para fazer uma coisa assim, meio com cara de ficção científica, a gente precisasse de um estúdio, assim, uma coisa meio Hollywood. E hoje em dia, com um simples computador, que não precisa ser o mais sofisticado que existe, dá para fazer muita coisa, dá para criar muita coisa. E, claro, esse mundo é um mundo que tem esses desafios e que a gente precisa estar preparado para enfrentar esses desafios, mas é também um mundo que oferece muitas oportunidades, né? As oportunidades da gente se conectar com pessoas dos mais diversos lugares, da gente poder ter a nossa voz ouvida, da gente poder se comunicar diretamente com aquele escritor ou aquele cientista que a gente admira. Enfim, tem os dois lados da moeda, e tanto para a gente se proteger dos desafios, quanto para a gente se preparar para extrair o melhor do que a tecnologia, a internet tem para nos oferecer, a gente entende que um dos caminhos é a educação midiática. Bom, é nesse contexto, então, que surgiu o Educamídia, né, que é o programa, como eu disse, criado pelo Instituto Palavra Aberta, que tem 3 grandes missões, digamos assim. São os 3 pilares em cima dos quais a gente constrói os materiais, pensa nas formações, todo o nosso trabalho está em cima, então, do ler o mundo de maneira reflexiva e crítica, da produção, do produzir, do escrever, né, que é produzir conteúdos de forma responsável, e com isso, lendo criticamente, produzindo com responsabilidade, a gente pode, então, participar plenamente da sociedade conectada em que todos nós estamos.
E aí, acho que vale a pena a gente começar a pensar como é que a educação midiática faz sentido e como é que o que a gente tem a ver com isso, né? Por que faz sentido na nossa vida? Por que a educação midiática é um tipo de reflexão, é o desenvolvimento de algumas habilidades que fazem sentido para todo mundo. No Educamídia, a gente gosta muito dessa imagem aqui, que mostra, né, resume o mundo como ele era, há algumas décadas, né, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, porque eu estudei carregando essas enciclopédias na mão, era estudar e fazer musculação junto, né? Era um mundo em que havia pouca informação, era um mundo de escassez de informação, em que todo o conhecimento produzido pela humanidade estava lá confinado, ou em alguns poucos meios, como as editoras de livros, de enciclopédia, ou mesmo os meios de comunicação, os poucos jornais, rádios, que serviam como um filtro, né? Tudo passava para a mão deles antes de chegar para a população de uma maneira geral. Ou então, também aquela ideia do conhecimento confinado na figura só do professor, né? E a gente não tinha acesso a outros meios que poderiam também nos informar. Né? E a gente sai desse mundo e vem parar nesse outro mundo aqui da direita, e essa é uma imagem que foi construída, trazida por um dos pioneiros da indústria da tecnologia, da internet, que diz que a gente conseguir encontrar informação de qualidade, a informação que realmente nos interessa, é como se a gente estivesse tentando matar a sede, pegando água com uma colherinha de um hidrante que está lá jorrando tudo isso de água na nossa cara. Ou seja, a gente não tem problema agora mais de escassez, a gente tem abundância de informação, a gente tem excesso de informação, mas isso não significa que todos os nossos problemas foram resolvidos. A gente precisa desenvolver um novo método, que não esse da colherinha, ou seja, a gente precisa estar mais preparado para separar o joio do trigo, para filtrar aquilo que a gente realmente naquilo que a gente realmente pode confiar, o que pode nos servir a cada momento, porque não é fácil ficar encarando toda essa água aí que fica chegando para a gente a todo momento. E se a gente pensar na maneira como a gente se informa hoje em dia, né, com esse aparelhinho pequeno que cabe no nosso bolso, pelo qual a gente tem acesso a muito mais informação do que provavelmente os meus avós tiveram na vida inteira deles, né? Talvez em uma semana a gente tenha acesso a mais informação do que algumas gerações atrás tiveram em toda a vida. A gente vai perceber muito essa ideia do hidrante, né? A todo momento, de todos os lugares, chega conteúdo que é produzido pelas mais diversas pessoas, sem que a gente tenha qualquer garantia sobre a confiabilidade ou sobre a qualidade daquilo. Chega de Twitter, chega de WhatsApp, enfim, no Instagram, não só nas redes sociais, mas, enfim, de todas as maneiras, a gente está sendo a todo momento bombardeado por essas informações. Isso porque há um número muito maior de pessoas produzindo conteúdos, né? Hoje a gente vive a fusão do papel de consumidor e produtor de conteúdo. A gente não está aqui só consumindo passivamente, a gente também está efetivamente produzindo. Quando a gente coloca um post nas nossas redes sociais, quando a gente tira uma selfie e publica lá no nosso Instagram, quando a gente faz algum comentário no post de um amigo, ou quando a gente manda uma mensagem de WhatsApp, ou a gente tem um blog, são muitas as possibilidades da gente ser também produtor de informação, de conteúdo, né? Tanto que até existe um termo hoje, juntando a palavra consumidor em inglês, com produtor em inglês, né? Producers and consumers, aí vira o prosumers, que é nosso novo papel nesse mundo em que todo mundo tem voz. E é muito bacana que todo mundo tenha voz, né? Mas, como diria o tio do Homem-Aranha, junto com todo esse poder, vem também a responsabilidade da gente estar preparado para tirar o melhor proveito dessas possibilidades de nos expressarmos, né? Ué, travou? Espera só um pouquinho. Travou. Vou parar só um pouquinho de compartilhar para voltar. Ô, Dani, para mim aqui tá Foi. Enfim, e nesse mundo, então, em que todo mundo está produzindo
conteúdo a todo tempo, esses conteúdos, essas informações chegam para a gente muito misturadas, né? Tem notícia, tem fato, tem opinião que às vezes parece notícia, parece um fato, tem as fake news, a desinformação, né? Que a gente tem ouvido falar muito delas nos últimos anos, tem anúncio publicitário que está tentando convencer a gente a comprar alguma coisa, tem propaganda querendo convencer a gente, né, de uma ideia, tem os golpes. Está tudo muito misturado, né? Que bom seria se cada informação que chegasse até a gente viesse com um selinho de qualidade, ou ao menos dizendo, né, o que é. É claro que isso não é possível. Quem é que tem que estar preparado para decodificar, para fazer essa leitura reflexiva, é quem está aqui recebendo essa enxurrada, né, essa água toda chegando para a gente no hidrante. Bom, isso nos leva a dois termos que ficaram muito famosos também recentemente e que ajudam a, de certa forma, resumir o cenário em que a gente está vivendo, que é a poluição informacional e a crise da desinformação. Essa imagem aqui é muito bacana e essa ideia de que a gente vive o infocalipse now, né, brincando com o título do filme, com o apocalipse now, essa ideia, esse termo infocalipse now, ele foi criado por também um pesquisador da internet já há muitos anos, que ele já previa que a gente já está tão saturado, que a gente ia receber tanta informação, que em vez disso ser algo somente positivo, ia ter esse efeito colateral, ia criar essa poluição toda, né? E a própria Organização Mundial da Saúde, né, cuidando da pandemia do coronavírus, trouxe um outro termo para falar dessa poluição informacional. A OMS chamou de infodemia. E ainda em fevereiro do ano passado, quando a OMS estava fazendo os primeiros alertas sobre a pandemia do Covid, ela também alertou sobre a infodemia, sobre o excesso de informação em relação à doença, ao vírus, aos cuidados, que em vez de ajudar, acabava tornando tudo muito confuso, porque a gente ia procurar informação sobre saúde, acabava esbarrando em tanta coisa, não sabia o que era desinformação, o que era golpe, o que era pegadinha, o que era só opinião de alguém, o que era já comprovado cientificamente. Então, a própria Organização Mundial da Saúde nos alertou, né, para a gente ter cuidado com a pandemia, mas também com a infodemia. E a desinformação que a gente vê aí, né, as fake news, mas não só as fake news propriamente ditas, que são aquelas informações que já nascem com o propósito de enganar, elas são criadas de propósito, né, querendo enganar quem vai recebê-las. Mas tem também aquela informação que às vezes a pessoa compartilha sem perceber que ela é antiga, ou sem perceber que ela está falando de uma outra cidade, a informação que é fora de contexto, ou mesmo uma opinião que a gente não entende como opinião, que não fica muito claro, e às vezes a gente aceita como uma verdade absoluta, comprovada, e às vezes é só a opinião de uma pessoa. Enfim, tem muita coisa aí debaixo desse guarda-chuva da desinformação, além das fake news. E aí, só retomando aquela ideia que eu falei no início, dos 3 pilares, né, do Educamídia, né? Então, levando em conta a poluição informacional, esse cenário de superabundância de informação, toda essa confusão aí que a gente passou rapidamente por ela nos últimos slides, o Educamídia, então, surgiu pensando no desenvolvimento de algumas habilidades, para que a gente consiga analisar criticamente todos os textos de mídia nos mais diversos formatos, que a gente consiga fazer a curadoria, né, procurar e selecionar o material mais adequado, mais confiável, daquele monte de coisa que a gente encontra cada vez que faz uma busca, uma pesquisa, mas também no lado da escrita, que a gente nós possamos nos expressar de uma forma respeitosa, de uma forma que promova o debate e que entenda a posição dos outros, tentando construir soluções, para que a gente entenda as linguagens específicas de cada uma das plataformas, para que a gente consiga também ter flexibilidade para entender as novas que surgem a cada dia, e com isso que a gente também consiga participar plenamente da sociedade conectada, e é por isso que a gente tem também aí na parte azul, muito cuidado e atenção com aspectos de cidadania digital e participação cívica. Afinal de contas, a gente está lendo o mundo, analisando o mundo, a gente está produzindo para o mundo com o propósito de tentar
melhorar alguma coisa do nosso entorno ou da nossa comunidade. Só para ficar um pouquinho mais claro, então, nesse eixo da leitura, né, do ler do Educamídia, a pergunta que nos norteia é como podemos filtrar, ler criticamente, dar sentido a esse fluxo tão gigantesco de informações que nos cercam. E quando a gente fala de leitura, a gente está falando de leitura além do texto, a gente está falando de ler criticamente, analisar imagens, vídeos, posts, games, até embalagens, publicidade, gráficos, ou mesmo os memes, né, que a gente vai discutir daqui a pouquinho com um pouco mais de profundidade. Se a gente parar para pensar, um jogo, né, de videogame, talvez a gente acabe passando sem refletir muito, por que de repente, em todos os joguinhos, o terrorista lá do jogo tem sempre uma cara, assim, um aspecto de árabe, né? Será que tem algum preconceito ali? Embalagens, ou mesmo brinquedos, será que aquele brinquedo não está perpetuando a ideia de que as meninas só podem fazer um número limitado de tarefas, enquanto para os meninos, nossa, é aventura, é tudo, né, muito de desbravar o mundo? Então, quando a gente fala de leitura, a gente está falando, assim, de um conjunto bastante amplo de materiais. Na parte da escrita, a nossa grande pergunta é como podemos ativar a voz, a nossa voz, como é que a gente promove, desenvolve as habilidades para que a gente, então, se expresse também nessas diferentes linguagens que existem, como é que nós podemos atuar em nossa comunidade e fazer um uso realmente fortalecedor, por exemplo, das redes sociais. Na participação, a gente quer ajudar todo mundo a refletir como que a gente utiliza a tecnologia, então, de uma maneira ética, empática, respeitosa, para combater discurso de ódio, para participar do debate de questões que são muito importantes para a nossa vida, e acho que o Parlamento Jovem é um super projeto para isso, né? Oportunidade que vocês que participam do Parlamento têm de se comunicar com outros jovens, como vocês podem influenciá-los, como vocês podem ajudar a esclarecer algumas dúvidas que eles têm em relação ao processo eleitoral, como vocês podem ajudá-los a entender todo o processo, por exemplo, até que uma lei vire lei, né? E acho que o intuito dessa parceria aqui nossa é ajudá-los um pouco nessa comunicação a perceber e a refletir que vocês têm algo muito poderoso, que é a voz e a possibilidade de falar com uma audiência real, né? E só voltando lá para a minha reclamação para a Marúzia, que não tinha Parlamento Jovem quando eu tinha idade para ser do Parlamento Jovem, e, na verdade, não era só o Parlamento Jovem, né? Não tinha blog, não tinha rede social. Eu até podia ter alguma ideia fantástica, achar alguma coisa muito legal para dividir com outras pessoas, mas eu ia poder falar com os meus amigos com quem eu convivia ali fisicamente. Eu não tinha condições de criar um blog, enfim, de fazer a minha voz chegar mais longe, e é tão bacana que vocês tenham isso hoje. Então, a gente está aqui para apoiá-los, para que essa voz chegue ainda mais longe e de uma maneira muito rica, consiga efetivamente mudar alguma coisa para melhor. E essa é a ideia, né, de que todos nós podemos, então, aproveitar a educação midiática e ajudar outras pessoas a entenderem essas nossas responsabilidades na internet, nas redes sociais, né, não só na nossa escola, na nossa família, como na nossa comunidade, ou por meio de projetos como esse do Parlamento Jovem, né. Acho que a ideia e a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que construir um ambiente informacional mais saudável e positivo é tarefa de todos nós. Todos nós temos que lutar diariamente para acabar com essa poluição informacional, né, para ajudar outras pessoas também a ficarem mais poderosas, né, nas redes, na internet, para que elas também possam se colocar, ter sua voz ouvida, para que elas consigam identificar e não cair mais numa fake news. Então, a gente conta com vocês para ajudar a multiplicar essas ideias e a importância da construção dessas habilidades defendidas pela educação midiática. E aí, eu ia entrar agora mais especificamente numa parte mais prática, né, de como é que a educação midiática, como é que toda essa reflexão que a gente está fazendo
acontece ou pode acontecer na prática, e usando um formato que é novo, né? Uma linguagem relativamente nova, a dos memes, né? Mas antes disso, eu vou fazer uma pausa aqui, que eu queria escutar vocês, queria ver se alguém quer colocar alguma coisa, de repente alguém já tem algum projeto que trata de algum aspecto da educação midiática, ou já tinha escutado alguma coisa e quer comentar com a gente. O Dani, a Maria Júlia Castro colocou aqui no chat, né? Inclusive, temos projetos sobre educomunicação e educação midiática no PJB, e aí acho que você pode falar um pouquinho sobre essa conexão, né, da educação midiática com a educomunicação, e a Maria Júlia, se quiser complementar aqui alguma coisa, já que eu estou chamando o seu nome, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Bacana ela ter trazido a educomunicação, porque a gente bebe muito dessa fonte nessa aula. A educomunicação para a gente, enfim, uma super referência, tanto é que o professor Ismar, né, que é um dos nomes à frente da educomunicação aí, reconhecido no mundo todo, ele faz parte do nosso conselho, do Educamídia, ele está próximo da gente, ajudando a definir as estratégias do Educamídia, a pensar um pouco como é que a educação midiática chega mais longe, a gente está muito próximo ali da educomunicação também. A Rafaela colocou aqui no chat também, eu não sei se ela quer falar. Alguém abriu o microfone. Vou parar um pouquinho aqui, só para enxergar vocês, tá, gente? Aí a gente já retoma. Parar de transmitir. A Rafaela... Voltei. Senão não enxergo ninguém. A Rafaela colocou aqui que eles estão criando um plano de projetos de educação sexual para adolescentes por meio das mídias sociais. Muito legal. A Mariana traz, né, que ela acha um recurso interessante, mas ela fica preocupada com questões de direito de uso de imagem. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Vamos falar assim disso. Uhum. É muito legal você comentar da Rafaela, como dá para a gente trazer a educação midiática também conectada com a educação sexual, né? Essa análise de como os corpos ou a mulher, de repente, é mostrada em anúncios ou na publicidade, ou como é que isso aparece nas redes sociais, é muito bacana. Eu acho que só enriquece. Vale lembrar daquele movimento, né, Dani, do Me Too, que trouxe, por meio das redes sociais, aquele movimento das mulheres falando do primeiro assédio, né? Eu acho que é um excelente exemplo de como que isso reverbera, né? Aliás, falar do bom uso das hashtags também, tem material nosso também que fala sobre isso. Esse movimento foi um que ganhou força, ganhou o mundo por meio de uma hashtag. E olha que maneira bacana da gente participar, né, do eixo participar lá do Educamídia. Se a gente lança uma campanha, né, o mesmo vocês, o Parlamento Jovem, criam uma hashtag, isso viraliza, vocês vão juntando mais pessoas, mais jovens, mais colegas que podem também replicar tudo aquilo que vocês estão fazendo, né? E a questão do uso de imagem, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, tem material nosso também que pode ajudar a nortear um pouquinho, mas realmente é sempre um receio. E vai ser disponibilizado. Boa noite, posso falar? Boa noite, claro. É o Ricardo? Ricardo aqui, Ricardo. Isso, do Ceará. Como é que tá vocês? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Então, a dúvida a respeito se terá outros momentos como esse, que de cara já estou vendo que será muito bom, já começou muito bom. Né? E se da próxima vez eu posso convidar alunos que se interessam pelo parlamento, de repente eles podem entrar, assim, candidatos para esse ano, né? A gente talvez terá uma versão online também esse ano, né? Aí, essa parte é com a Marúzia, mas acho que a ideia aqui nossa é que a gente faça mais encontros, sim. O que a gente combinou com as meninas lá, né, que coordenam o parlamento, é que a gente vai fazer uma primeira conversa, assim,
contar um pouco do Educamídia, fazer essa conversa sobre memes, e dependendo também do interesse de vocês, enfim, do que vocês achassem, a gente pode marcar sobre outros temas, né? A gente pensou em fazer até realmente temático, se o pessoal do Parlamento Jovem está lá, podemos falar de TikTok, ou podemos fazer um especial, pode ser mais curtinho, meia hora, 40 minutos para a gente falar de hashtag. Então, a gente está aberto, né, para essas sugestões de vocês, e acho que essa parte aí só da participação, Marisa, se quiser comentar. Eu estou vendo aqui que a Maria Júlia falou que foi era só representando o Ceará. Você foi dessa versão online, foi, Maria Júlia? Ela está falando aqui. Sim. Pronto. Deixa eu falar um pouquinho, só de forma bem resumida, como era na minha época, né? Que vocês já falaram aí de sonhos de participar, que não puderam, enfim. Na minha época, era assim, você só podia se candidatar só no terceiro ano. Quer dizer que você passava tanto o primeiro como o segundo do médio se preparando, né? E quando chegava o terceiro ano, era aquele momento lá, X, né? E muitas pessoas, na minha escola, que eu sou professor e fui parlamentar jovem, né, meio que virou tradição aqui, que quando começa o ano, já começa as movimentações por parlamento jovem, eles gostam muito, certo? Então, show de bola essa iniciativa. Eu acho que vai acabar incentivando a participação ainda maior, mais maciça, né? Tá certo? E participar da política, em outros viés, tá certo, Daniela? E legal. Parabéns aí pelo início. Obrigada. Que bacana saber alguém que participou e depois volta, continua próximo do programa, né? Bom, a gente continua aqui aberto para vocês interromperem, mas eu vou seguir então com os memes enquanto isso. Mas a Diana levantou a mão. Diana, oi, gente, boa noite. Olá. Vocês estão me escutando bem? Sim. Que bom. Primeiro, agradecer essa oportunidade, porque nós também da Secretaria de Educação, eu sou especialista em educação, trabalho na SEDUC Pará, e durante esse ano de pandemia, a gente acaba ficando um pouco carente também de formação continuada, né? A própria Secretaria de Educação teve que se reinventar. Isso não deixa de ser uma formação continuada, mesmo que ela fosse opcional, para mim é um interesse, porque eu mesma agora estou fazendo a divulgação do Jovem Senador na página do Instagram. Fazer live. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Então, não é simples fazer isso, criar um card. Por mais que a gente fique toda hora mexendo com o nosso celular, com os equipamentos tecnológicos, saber fazer essa linguagem para aproximar esse mundo, para aproximar esse professor que tem resistência à tecnologia, das redes sociais, elas são rápidas, aquela novidade já acabou, já muda, já vem outra coisa. Então, a minha dúvida era justamente isso, como utilizar. Quando vocês colocaram memes, que memes é uma coisa engraçada, né, que na verdade é uma forma propositiva de chamar a atenção sobre algo, que eu acho que isso que é o legal do meme, seja para um ponto de atenção, uma crítica, ou algo para que você repense suas atitudes, né, de fazer uma leitura diferenciada de tal situação. O que eu percebo é que nós precisamos dessas ferramentas, porque, por exemplo, eu estou vendo aqui no chat, muitos de nós chateados porque não vai ter edição de 2021. Mas, gente, se essa pandemia permanecer em 2022, vai ser esse mesmo contexto que vamos nos encontrar. Então, a gente sabe que vai vir vacina, conviver com a pandemia. Então, nós temos que nos preparar justamente para saber como não esfriar o nosso grupo de alunos, o nosso grupo de professores ao longo desse ano de 2021 e interagir com eles nas mídias. É assim que eu estou vendo. Eu estou tentando pensar assim, estratégia de como manter esse grupo unido mesmo à distância, de forma remota, né? Por isso que eu entrei aqui, porque eu tenho que aprender, nem que seja a entender a intencionalidade do meme e de que maneira eu posso estar chamando para discussões de diversos temas que o PJB tem, em segurança, saúde, educação, né, todas aquelas temáticas que podem vir a ser problematizadas no projeto de lei. É isso, gente, eu estou adorando. Tá? Desculpa falar muito assim, que eu falo mesmo. Imagina, é ótimo te ouvir, Diana. Eu acho que a ideia um pouco da gente ter essas conversas e dependendo do interesse a gente manter, né, assim,
ter um certo calendário, é justamente não deixar a peteca cair, né? Manter esse vínculo, ter essas conversas, como você disse, mais do que nunca, a gente já estava quase o tempo todo exposto na internet, nas redes, agora com a pandemia, então, assim, a gente não sai mais, né? Tem alguns teóricos que até são contra a gente falar usuário de internet, porque falam, não é que a gente usa, a gente vive na internet, não tem mais essa coisa de é usuário ou não é, não tem essa divisão. Então, acho que é bacana a gente refletir e pensar um pouco nessas possibilidades e como é que a gente fica todo mundo mais empoderado para usar essas linguagens que são tão interessantes e realmente podem chegar longe, como é o meme, né? O meme é muito poderoso e é muito engraçado, mas também não está livre de todos os riscos, não. Acho que a gente pode partir para ele agora. Ô, Dani, a Cláudia, Cláudia, tá com a mãozinha levantada. Quer falar, Cláudia? Sim. Olá, boa noite. Oi. Sou Cláudia Catiúcia, eu sou professora de Sociologia, daqui de uma cidadezinha de Alagoas, chamada Taquaré. Menina, eu ia dizer que você era do Parlamento Jovem. Fui... menina. Pois é. Enfim, é mais para trazer um pouco de contribuição também e te provocar, Daniela, porque eu gostei muito da sua apresentação falando dessa questão da educação midiática, e eu pensei muito nos meus alunos e alunas, que eles são blogueirinhos, né, já tem essa coisa dos seguidores, e eu fico preocupada porque eu digo, olha, vocês têm a fama, já têm os seguidores, um número considerável, mas tem que ter cuidado naquilo que vocês estão produzindo pelo impacto, né? E aqui, sendo uma cidadezinha pequena, toda ainda uma questão cultural, e aí eu, como sou da sociologia, então eu puxo um pouco mesmo para minha sardinha, e a sua apresentação foi muito rica, assim, foi muito provocativa para mim, e aí já que você abriu, né, esse momento antes de entrar para a questão do meme, se você pudesse trazer mais contribuições sobre essa questão daquilo que você colocou como sendo consumidor e o produtor, no caso, um jovem, um adolescente de 13 anos, ele já é um produtor midiático, mas que informação ele vai produzir se as disciplinas, por exemplo, de filosofia e sociologia, ele é um aluno ausente, né? Não dizendo que só será um bom produtor se assistir minha aula, não é nesse sentido. Sim, mas é muito de pensar Falta repertório, né, ainda, né? Exatamente, eu fico calma, vocês precisam adquirir justamente essa palavra, né, esses vocabulários para saber o que produzir. Então, é mais saber o que é que você tem a contribuir, assim, para pensar mesmo, Sim. Ou as outras pessoas que estão aqui. Acho mais um acréscimo. Muito legal, Cláudia, você ter trazido isso, e acho que eu vou aproveitar para deixar já o endereço do Educamídia e dizer que todos os nossos materiais, eles são abertos e gratuitos, tá? A gente é uma organização sem fins lucrativos, não estou fazendo propaganda para vender nada, não, é porque tem alguns materiais bem interessantes que podem ajudar a você a fazer esse trabalho, talvez, com seus alunos, por isso que eu estou colocando. A Saula colocou aí o educamedia.org.br. Se vocês entrarem na área de recursos, tem alguns materiais interessantes. A gente tem uns cartões que estão lá, também pode baixar como PDF, imprimir, se quiser, mas agora também é online, enfim, que trazem perguntas provocadoras, né, de reflexão. E um desses cartões, ele discute o curtir, comentar, compartilhar, por exemplo, que são verbos da moda, e são ações que a gente faz, assim, tão no piloto automático, e tem um pouco dessa reflexão. O que eu estou compartilhando, né? Ou o que eu estou curtindo? Será que isso também não faz com que eu esteja endossando aquele conteúdo? Mais ainda, quando está produzindo, né? Muitos desses jovens nessa idade querem, né? O sonho, se a gente sair perguntando por aí, o sonho não é mais ser bombeiro, piloto de avião, como era quando eu era pequena, né? Todo mundo quer ser youtuber. E aí, assim, mas para falar o quê? Com que mensagem? Eles não têm muita noção
da questão da pegada digital, que aquilo que você coloca uma vez, mesmo que você apague na internet, já teve uma velocidade e já alcançou tanta gente que às vezes você não consegue mais desfazer aquilo. No caso do meme, a gente vai ver alguns exemplos também de memes criados, assim, em brincadeira, que tiveram algumas consequências sérias depois, né? Eu acho que se todo mundo tivesse essa sua iniciativa de tentar construir essa conversa com eles, eu acho que a gente estaria numa situação muito mais rica, né, de provocar essa reflexão. Eu tenho filhas também, né, mais novas do que essa idade, mas que, enfim, quer um canal, posso entrar no YouTube, e a minha discussão com ela é sempre assim, pode, desde que você tenha o que contar, o que você vai falar lá? Vou contar do meu dia, mas assim, quem que vai se interessar? O que seu dia pode acrescentar para as outras pessoas? Ou então, o que do seu dia você vai mostrar? Você vai mostrar você com o uniforme da escola? Será que é bacana a gente mostrar o uniforme para todo mundo e saber onde que estuda? Enfim, começar a provocar essas reflexões, né? Eu tenho procurado não falar nem que sim, nem que não, eu fico devolvendo com outras perguntas, mas acho que você tem toda a razão de levantar esse ponto, tem muita coisa envolvida em ser produtor, é muito legal, é muito bacana, e não estou aqui falando contra youtuber, muito pelo contrário, eu acho incrível, mesmo esses que fazem coisa de joguinho, que descobre uma coisa incrível, atravessar, né, mudar uma fase muito difícil do jogo, que legal que eles podem repartir com outras pessoas e que as minhas meninas também podem assistir, passar daquela fase difícil do videogame, mas acho que é bacana que tenha uma reflexão por trás, né, que não seja o produzir por produzir, que a gente entenda que a gente está falando com uma audiência real. E olha que interessante, né? Eu fazia trabalho de escola e assim, no máximo quem via, a professora via, né? A professora era meu público, no máximo era o pessoal que passava pelo corredor quando a gente colava o cartaz no corredor. Hoje eles têm a possibilidade de eventualmente construir alguma coisa e até o trabalho de escola deles ser uma campanha que pode falar com milhares de pessoas, né? Então, acho que eles entenderem que isso é muito, que essa possibilidade, né, que é tudo muito poderoso, mas ao mesmo tempo requer responsabilidade, é uma conversa que precisa ser feita, né? E a gente costuma falar, e de quem é a missão de fazer essa reflexão? É de todo mundo, né? É da família em casa, mas também é do professor, eles já estão lá, né? Não é que a gente fala, eu não vou ter essa conversa porque aí eles não vão entrar. Eles já estão expostos a tudo isso. Se a gente se retira dessa conversa, a gente está deixando de fazer alguma coisa que é muito essencial hoje em dia, né? Tem uma frase que a gente adora, que é de um super pesquisador italiano em educação midiática, que cuida de todas as iniciativas lá na União Europeia, e ele diz que hoje em dia, diante de todo esse excesso de informação, essas possibilidades todas, não é mais uma vantagem ser educado midiaticamente. Não é que assim, você vai fazer um curso, porque além do inglês, você fala francês, alemão, né? Não é uma coisa a mais que você... que legal. É uma desvantagem debilitante você não ter a possibilidade de fazer esse tipo de discussão, né? E tem gente também já se preocupando, muito pesquisador já falando, pessoal do Parlamento Jovem, mais jovem, já vou parar de falar e vou entrar nos memes, mas só uma última colocação. Tem muita gente também pensando num novo significado para a expressão exclusão digital, porque até alguns anos, quando a gente falava de exclusão digital, a gente estava falando de quem não tinha acesso ao aparelho, né, à ferramenta, à internet. E é claro que a gente tem muito problema no Brasil ainda, muita gente que não tem acesso, né, não está resolvido isso. Mas já tem um outro tipo de exclusão digital, que é aquela que leva em conta, uma vez tendo acesso, será que esse jovem teve a oportunidade de desenvolver as habilidades para que ele faça o melhor uso possível do acesso? Então, tem uma questão quase de justiça social, de equidade envolvida aqui também, né? A gente luta pelo acesso, mas, paralelamente, a gente luta para que todo mundo também tenha condições de, uma vez conquistado o acesso, vai tirar o melhor
do que a internet, do que toda essa tecnologia pode nos proporcionar. Então, a gente tem batido muito nessa tecla de que a gente não pode esperar, primeiro vamos lutar e esperar todo mundo ter internet de qualidade no Brasil. Depois a gente pensa em preparar todo mundo para fazer um bom uso disso. Não, vamos correndo paralelo, não dá para perder mais tempo, né? E eu, falando em não perder mais tempo, vamos lá para o meme, antes que o pessoal desista, o pessoal mais jovem desista e antes que nossa energia caia, porque está ouvindo os trovões. Muito em São Paulo. Se eu sumir, não é mais porque eu apertei o botão errado, é porque o temporal me derrubou. Bom, vou lá apresentar de novo. Gente, esse assunto dá para ficar aqui uns 3 dias falando, mas eu fico à disposição no final, depois eu deixo contato para vocês, a gente pode... Diana falando que eu vi os trovões, tá uma coisa de louco. Bom, os memes, então. Por que a gente escolheu falar sobre os memes? Porque a gente queria que fosse alguma coisa que interessasse os jovens, né, o pessoal do Parlamento Jovem. A gente queria trazer um exemplo muito concreto de como a gente precisa refletir na hora de ler, né, de receber, de consumir um meme, mas também um exemplo concreto na hora de produzir, de criar esse conteúdo. E com os memes, é muito fácil de imaginar a gente recebendo, mas também tem muita gente produzindo. Eu mesmo adoro fazer meme, preciso confessar aqui para vocês. Bom, por que os memes, então, são esse sucesso de público e geral que todo mundo gosta? Eles têm 3 características que são as características principais, né? O alcance, o fato de que eles conseguem viralizar, né? Todo mundo gosta, todo mundo acha engraçado, e eles têm esse alto poder, esse potencial de correr a internet muito rapidamente, e por isso eles alcançam muitas pessoas. O poder da síntese, que para mim é tão incrível, como às vezes um memezinho com uma foto ou uma imagem muito simples e meia dúzia de palavras, eles às vezes resumem uma situação que é tão complexa, ou, enfim, algo polêmico. Eu fico, cada dia, assim, eu me surpreendo quando a gente está vendo uma discussão, por exemplo, sobre política, eleição ou coronavírus, e a discussão mal acabou, a notícia, às vezes, mal acabou de chegar para a gente ali na TV, pela internet, e já tem meia dúzia de memes que resumiram aquela situação. Então, assim, o pessoal é muito criativo e muito rápido, né? E o humor, né, gente? O humor é sempre muito bom para gerar engajamento, e então, aqui eu trago os 3 superpoderes do meme, e um pouco da razão do sucesso deles. Bom, pontos positivos, então, tem um pouco disso que a gente já falou, né, o alto poder de síntese, a capacidade de resumir uma situação muito complexa, uma discussão muito longa em uma simples imagem, em poucas palavras. A criatividade, né, assim, eu fico maravilhada realmente de ver. Às vezes a gente olha o meme e fala, nossa, é verdade, por que eu não pensei nisso? Mas assim, depois que está pronto, né? O pessoal é realmente muito criativo. A agilidade, né? Essa força e esse alcance que tem, o fato de ser uma linguagem atual e muito flexível, né? Assim, o poder de remix, né? Uma mesma imagem que pode servir para várias situações. Quem aqui já viu algum meme que traz o personagem do John Travolta no filme Pulp Fiction, aquela cena que ele está assim, ó, perdidão no meio de uma sala? Esse é um grande exemplo de remix, porque isso já foi usado em tanto lugar. Tem gente até que diz que ele é um dos primeiros memes a surgir, quando um pai foi comprar uma boneca, tinha que comprar um presente para a filha dele. A hora que ele chegou lá na loja, naqueles hipermercados, ele viu aquelas prateleiras com 300 mil tipos de bonecas, e aí, para lembrar qual que é a boneca que a filha quer, e aí ele fez um meme que botava o John Travolta, assim, no meio da prateleira do hipermercado, com aquelas bonecas todas, e isso foi usado, assim, nas mais diversas situações, né, assim, para descrever uma situação, um momento em que alguém está muito perdido, não estou entendendo nada, está lá o John Travolta. Mas ele também tem pontos de atenção, né? O fato de que exige repertório, né? Se você nunca ouviu falar do Pulp Fiction, você pode não ter assistido, mas se você não tem a menor ideia do John Travolta,
que tem uma cena que ele está perdidão. Se você não faz conexão, né? Assim, tem memes que eu confesso que eu já não entendo mais, porque eu já não sou tão jovem assim. Tem piada, é que nem piada, né, gente? É piada que às vezes fala de alguma coisa que não tem a ver com o nosso mundo e tal. Não dá risada, a comunicação não acontece, né? Então, exige esse repertório, a gente tem que estar ciente do que aquela imagem quer dizer, ou aquela piadinha quer dizer, ou a gente tem que saber que aquela influencer fez aquela dancinha, não sei de que jeito, em alguma rede social, e agora ela está sendo reproduzida em outras situações, porque senão não tem graça nenhuma, né? Tem a questão, olha aí, que alguém tinha perguntado, do uso da imagem. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem algumas dicas mais práticas para dar para vocês. Tem a questão da responsabilidade de não ofender, né, de não passar adiante algum tipo de preconceito, de não ser racista, enfim, tem cuidados também que a gente tem que ter, principalmente na hora de produzir e compartilhar um meme. Tem o risco de perder o controle, né, fiz uma piadinha ali, um meme com meu colega da escola, e aí, de repente, a hora que eu vi, a cidade inteira já estava compartilhando aquele meme, aquela brincadeira, estava no WhatsApp, assim, da tia, da vizinha, da cunhada, da irmã, do meu porteiro. Então, tem isso, e tem o risco de desinformar, né? A gente fala tanto da preocupação com a desinformação, com fake news, os memes também podem ser os portadores da desinformação. Bom, como eu disse antes, a gente escolheu os memes também porque a gente tem esses dois lados, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar os memes e de refletir, fazer a leitura crítica dos memes e também a produção consciente e responsável. Vamos começar, então, com essa leitura reflexiva, né? Para a gente começar a entender a complexidade dos memes, a riqueza dos memes, né? Quantas camadas de entendimento o meme tem. Aproveitando que daqui a pouquinho chega a Páscoa, temos esse belo trabalho aí, uma sugestão de presente. Nesta Páscoa, dê um ovo a um terraplanista. E aí deixo aí meu convite para vocês, se alguém quiser comentar qual é a mensagem, qual é a graça e qual é o contexto deste meme. Ai, gente, não me deixem só. Vou ter que pedir para a Saula. Eu amo esse Se a Terra... Fala, Maria Júlia. Se a Terra não é redonda, não faz sentido se vender ovo de Páscoa, né? Não é? Não é uma homenagem para um terraplanista? O cara que acha que a Terra é plana, a gente dá um tablete, né, de chocolate. E esse meme é ótimo, né, Patrícia? E a gente se vinga, né? De alguma forma, a gente se vinga. Não é aquele recadinho de leve, amigo? Se toca, né? Olha só. E então a gente tem o contexto, né, que esse meme surgiu, a questão, né, dos terraplanistas, o pessoal que não acredita na ciência, e a gente dá uma tiradinha de sarro, faz a nossa crítica de uma maneira divertida e leve. Tem um outro aqui também que eu adoro. Olha, hoje a gente vai pegar no pé dos terraplanistas. Tem esse meme maravilhoso do sistema solar, né, com todos os planetas ali nos seus devidos formatos, e temos a Terra lá, achatadinha. Eu gosto muito desse meme, porque além dele ser também essa brincadeira e essa crítica, né, aos terraplanistas, ele é um meme que pode ser usado, por exemplo, na aula de ciências, porque tem um motivo também para os planetas terem o formato que eles têm, né? Tem a questão de gravidade, da órbita, enfim, já faz muito tempo que eu passei dessas aulas aí, não vou lembrar exatamente a explicação, mas tem uma explicação, tem uma razão científica para este fato, né? Não é uma opinião, a gente não pode achar que a Terra tem o formato que a gente quer que ela tenha, a gente pode dizer que ela é bonita, que ela é feia, que ela está poluída. Bom, se bem que até nisso não dá para a gente discordar, porque também tem provas, né, de que, enfim, vamos entrar na questão do aquecimento, que é outra polêmica. Mas o fato é que o meme é tão poderoso que ele pode também ser usado na sala de aula, né?
assim, para um começo de aula, para um começo de conversa, de debate sobre algum tema do currículo. Então, eu acho que os memes são muito maravilhosos mesmo. Ô, Dani, a Patrícia colocou aqui que ela pode usar nas aulas de geografia, e a própria Cláudia falou nas aulas de sociologia, expandindo o uso, exatamente. Aliás, depois eu vou deixar com vocês, a gente tem vários links para deixar com vocês, tem uma coletânea de memes que podem entrar em várias disciplinas da escola, é muito engraçado. O Luiz Guilherme quer comentar. Claro, diga lá. Oi, gente. Olá. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu queria contar rapidinho essa experiência que eu tive com relação a meme dentro de sala de aula, que eu fazia curso de formação de professores, né? Uhum. E aí, quando eu estava no meu 2º ano, a gente fez uma oficina dentro de sala com a temática da matemática, né? Como que a gente ia trabalhar matemática com alunos de ensino fundamental. E aí eu usei a educação midiática ao meu favor, entendeu? Assim, tudo que tá rolando na internet para poder chamar a atenção da galera. Porque um dos problemas que a gente tem na matemática é esse desinteresse das pessoas em relação a número, a letra, né? Junto com o número, o pessoal logo se apavora. Aí eu pensei assim, tá, vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Aí eu catei meme matemático da internet. Tem um menino que é o gênio da matemática, teve a Betina, que circulou, né? A Betina é ótima. Mas para quem não viu, a Betina não tem graça, né? Não, mas aí eu pensei, né? Na realidade da galera com que eu ia trabalhar, enfim, se era válido poder trabalhar com aquilo. E eu vi que a maioria estava por dentro. Então eu falei, pô, então vou por aqui, vou usar esse caminho. E aí eu usei essa questão do meme e inseri no trabalho. E aí eu criei um tabuleiro matemático que justamente levava como referência esses memes, e dentro desses memes eu criava um desafio para eles em relação à origem, né? Por exemplo, a Betina, ela tem muito a ver com a educação financeira, então eu já fiz um meme sobre educação financeira, um desafio sobre educação financeira, enfim. Eu achei bem interessante, eu queria compartilhar. Muito legal. Dá para usar com várias coisas, entendeu? É muito legal. Adorei esse seu tabuleiro aí, matemática com memes. Fica muito mais legal. Até eu ia querer participar de uma aula dessa. E olha que eu não sou tão chegada assim na matemática. Mas isso que você trouxe é muito importante, porque a educação midiática também, e o uso dessas novas linguagens, desses novos formatos, ele é muito poderoso para conectar mais os alunos com a escola, né? Porque eles estão trabalhando essas linguagens na vida deles, né? Eles estão construindo memes, eles estão postando, eles estão no TikTok, eles estão em vários lugares. Se a gente torna a escola um lugar que não trata de nada disso, né, põe uma muralha aqui, a gente fica tão desconectado da própria realidade deles, né? E muito bacana, depois se você puder até mandar para a gente, enfim, contar mais sobre o seu trabalho, é muito legal. Acho que pode inspirar outros professores também de matemática aí lutando para chamar a atenção dos seus alunos. E, bom, passar aqui para o próximo. Bom, por que a gente trouxe, então, esses memes, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre eles? Para a gente falar que o meme, ele também exige um tipo de leitura crítica, né? Não é só o meme que engraçadinho, haha, acabou, né? A gente, ao receber um meme, né, ou antes de compartilhar um meme, a gente precisa se perguntar qual que é a mensagem principal, isso é natural, isso a gente faz quase imediatamente, mas também entender o contexto em que os memes surgem, né? Os memes podem ser uma poderosa forma de crítica social, de crítica política, e a gente precisa olhar com um pouco mais de lupa, né? Com um pouco mais de atenção para esses memes. Esse aqui eu adoro também, que é o que traz o Darwin, né? Com a frase, quem não quiser fazer quarentena, tudo bem. E aí? Qual que é a mensagem principal por trás desse meme? Olha como o meme é complexo. A teoria da evolução. O mais forte sobrevive, seleção natural. Isso aí, quem não quiser fazer quarentena, tudo bem. Vai tudo morrer aí, vai sobrar o pessoal, né, que fez e que foi esperto e que acreditou na ciência, né? E olha como é bacana a gente trabalhar. E a seleção natural, né? A seleção natural, exatamente. Seleção natural, teoria da evolução.
Esse é aquele que você manda para aquele grupo extremamente, né? Que tem uma treta, uma confusão, que não quer usar máscara, e você manda aquele ali, não tá brigando, não tá nada, só manda isso. Bom dia, gente. Pronto, faz isso. Bom dia. Esse é para o grupo do condomínio, gente. Grupo de zap do condomínio, que tem aquele pessoal que fica andando pelas áreas comuns do condomínio com a máscara aqui, como se fosse para proteger a dor de garganta, e não para, né, fechar o nariz e a boca. Então, assim, é muito interessante, e esse é um outro exemplo que, né, que cabe bem na escola, em vez de a gente falar de, porque Darwin... Olha que legal, de repente, começar uma aula com isso, né? E olha que legal também da gente criar memes como alerta para a população sobre o que a gente está vivendo, sobre os cuidados básicos que a gente precisa ter na pandemia, né? E aí uma pergunta para provocar vocês, mais uma aí. Essa frase é do Charles Darwin? De verdade? Não, né? Essa é a brincadeira. Vocês já viram? Tem muito meme que faz essa brincadeira, né? De colocar a frase na boca de algum famoso, de alguma referência. Clarice Lispector, a Júlia lembrou, eu ia falar dela. Clarice Lispector, coitada, é a campeã desses memes que tem uma frase... eu tinha até uma coleção, eu não coloquei aqui, mas tem uma coleção de memes com frases que não são de Clarice Lispector. E aí, vocês acham que esse tipo de meme que coloca uma frase, atribui uma frase a alguém e a frase não é desse alguém, a gente pode considerar uma desinformação? Com certeza. Você acha? A gente não pode fazer a brincadeira? Não tem resposta certa ou errada, não. O que a gente está fazendo aqui é justamente provocar... Na verdade, você usa alguém que tem um impacto, que todo mundo vai fazer o uso da imagem, talvez não seja nem a frase, mas é o significado que o Darwin tem para a sociedade, quem conhece a história do Darwin e que acredita, no caso, na ciência, e fazer o uso da frase. Realmente, assim, eu nem no momento eu fiquei tão enigmática com a imagem do Darwin que eu não me liguei da frase. Eu liguei na mensagem. Agora, quando você falou, eu fui até buscar, mas quem falou isso? Porque viu essa curiosidade, né? Quem foi que falou isso? Quem falou isso foi quem inventou o meme, né? Quem criou esse meme aí, que a gente não sabe quem é, né? Porque o meme tem isso, né? Ele nasce e se reproduz e a gente não sabe qual é a origem dele, né? Mas aí que vem... E você ganha a credibilidade do meme pela pessoa do Charles Darwin. Sim. Como não tem resposta certa e errada, né? O que eu entendo, tem algumas frases que eu acho que são perigosas, que a gente tem que pensar para colocar na boca de alguém, né? Agora, nesse caso, eu acho que tem um propósito bom, porque a pessoa que, de repente, está desrespeitando o isolamento, vai lembrar lá dos ensinamentos, da teoria, das descobertas do Darwin, e vai pensar... Caramba, né? De repente faz a pessoa parar para refletir, não é? Vale o mesmo para a vacina, né? Quem não quiser tomar a vacina. Você já fez um meme novo, você já fez o remix, você pode botar uma frase nova do Darwin aí. Diga, alguém me chamou. Wilson. Oi, Wilson. Oi, tudo bem? Parabéns pela exposição. Imagina. Eu entendo o seguinte, que nem toda brincadeira é óbvia. Ou se é óbvia para um segmento, não é para outros. Então, como a gente tem condição de abrir o travesseiro e espalhar a pena, mas não tem condição de recolhê-las... Ah, que lindo isso! Exatamente. Wilson? Acho que a Lidiane fechou o microfone. É isso, a gente tem que pensar muito. Aí que está a nossa responsabilidade, ó. Para falar, né, quando a gente estiver conversando com o pessoal que cria aí sem refletir muito, é bem isso, você nunca mais consegue retirar aquilo, né? E, de novo, aqui a gente está fazendo essa conversa porque é a nossa proposta de conversa com os jovens e que vocês ajudem a multiplicar, talvez falando com outros professores ou com outros alunos das escolas onde vocês atuam, porque a gente precisa incentivar todo mundo a ter essa postura mais de interrogar a informação, a gente gosta de falar isso, a gente não pode mais aceitar tudo só que chega para a gente. Não é desconfiar de tudo também, porque desconfiar de tudo é ruim, porque a gente fica paranoico, cheio de teoria da conspiração, não é isso. No Educamídia a gente fala
que a gente precisa de uma dose saudável de ceticismo, né? Ter um desconfiômetro ali e interrogar, fazer essas reflexões. Olha quanta coisa bacana a gente está conversando aqui em cima de um meme só. Rafaela quer comentar alguma coisa? Eu não sei se eu perdi um pedaço da conversa dela, e aí eu não entendi. Não, ela colocou aqui no chat que ela está pensando aqui num meme, pelo que eu entendi. Ela escreveu nas redações e não achando. Acho que a Lidiane estava com a mão levantada. Agora sumiu aqui para mim. Foi sim. Eu só ia comentar sobre, por exemplo, o Coronel Siqueira, um meme do Coronel Siqueira. Ele vai aparecer já, mas ao mesmo tempo que ele é ácido, ele convida as pessoas a verem quão ridículo são determinadas posições, né? Então, eu acho que é muito massa, muito válido, às vezes essas trocas são boas para chamar mesmo a atenção de, às vezes, um cidadão com essa idade, que já deveria ter, né, uma certa consciência e tal, a essas falas atribuídas a uma pessoa, a uma figura assim, de uma certa forma respeitosa, né? Então, é bom, é válido, porque ao mesmo tempo que é ácido, também convida a perceber o ridículo. Na verdade, o Coronel Siqueira não vai aparecer, nunca eu tinha tirado, mas o Coronel Siqueira, não sei se todo mundo conhece, ele é um perfil em redes sociais, né, tá no Twitter, e tem uma foto lá, que é uma foto que, enfim, a gente também poderia ficar aqui horas discutindo se quem pegou aquela foto, de onde pegou, enfim, porque certamente não é aquela pessoa, e ele faz comentários muito ácidos, né, críticas políticas, assim, bastante contundentes, e sabe que teve uma curiosidade de uma vez que até uma reportagem usou uma frase do perfil do Coronel Siqueira, achando que ele era um coronel, que estava se posicionando criticamente em relação lá a um fato que eu não lembro qual foi, e depois precisou dar uma correção. Então, olha, o próprio jornalista que escreveu essa reportagem não fez toda essa análise que a gente está falando aqui, não entendeu que era uma piada, que era uma sátira, e que aquele personagem não existia, né? Não existe de verdade. Ele é como que quase uma persona. E esse é o perigo, realmente, né? A gente tem que pensar se aquilo que a gente está construindo está claro que aquilo é um meme, é uma brincadeira, é uma piada, se a gente não vai gerar mais confusão do que esclarecimento. Então, assim, o meme realmente exige muita reflexão, né? Dani, aí eu vou trazer um depoimento pessoal que eu caí no Coronel Siqueira, até mandando... Caiu, eu mandei pra gente no grupo do trabalho, eu falei, gente, olha esse perfil, que gente louca! Aí eu tinha feito uma busca, né, eu tô aqui na educação midiática, fui lá, fiz uma busca, leitura lateral... Quem é o Coronel? Caí, a Dani que me corrigiu. Eu lembrava disso. Então, Saulo, o Coronel Siqueira não é uma pessoa de verdade, ele está tirando sarro. Mas isso, assim, a gente pode correr esse risco, né? E aí, acho que, de novo, a gente entra na metáfora como é que chama? Das penas, né? Que saíram lá do travesseiro, e a gente não sabe quem é que vai encontrar, né? A gente não sabe que vão encontrar essas pecinhas aí, se a pessoa vai ter noção qual foi a origem, né? Originalmente, isso aqui era um travesseiro, ou será que era um pato que passou por aqui, ou um ganso, ou só uma pomba? Não dá para saber, então a gente tem que ter esse tipo de preocupação, né? Bom, a gente falou muito da gente enquanto leitor, né, enquanto consumidor de memes, que a gente tem, sim, que adotar essa postura, né, da educação midiática, de né, ser mais inquisitivo, de perguntar e tal, e agora do lado da produção, que também tem os nossos cuidados. E aqui, gente, só deixar claro, eu adoro os memes, eu defendo que todo mundo faça meme, eu acho que meme devia ser usado todo dia para tudo, eu acho eles ótimos, mas a gente tem que pensar, assim, de maneira bastante responsável. A gente, do mesmo jeito, esse meme também é muito bom, esse aqui é ótimo para aula de língua portuguesa, vou ali comer gente, e por causa de uma vírgula, você vira canibal. Cadê a vírgula que está faltando aí? Onde que ela deveria estar? Acho que a pessoa só estava querendo avisar que estava indo ali almoçar e já voltava, né? Após comer, né? Vou ali comer, vírgula, gente, né? Que é o vocativo, é vocativo, né? Tem professor de língua portuguesa aí, tá falando besteira?
Eu usava muito isso no trabalho, na hora do almoço. Era só mesmo para criar aquele burburinho. O gente é vocativo, sim, tá? O gente aí é vocativo, tá na função de vocativo. Ainda lembrei, obrigada. Ou objeto direto sem a vírgula. Sem a vírgula. Mas eu acho que a pessoa não quis falar isso aí, não. Eu acho que ela esqueceu da vírgula mesmo. E, bom, isso daí também é muito bom e muito bacana, né, para falar de pontuação e tudo mais, mas a gente trouxe esse meme para pensar, né, quando eu vou criar um meme, a gente também não sai criando qualquer coisa, né, pensou, cria, a gente faz um certo planejamento, e acho que pensar no planejamento e pensar nas possíveis consequências dessa nossa produção é algo que também a gente deve ajudar sempre os alunos a terem essa ideia, né? Então, são algumas perguntinhas básicas, de novo, né? Qual é a ideia que eu quero transmitir? Geralmente, isso é a primeira coisa que aparece, né? Quero fazer uma brincadeira, um meme para chamar a atenção de quem não está cumprindo a quarentena. Tá, como é que eu posso sintetizá-la? Quem é meu público, né? Porque dependendo do público que eu quero alcançar, meus amigos da escola, ou a minha família, ou os meus professores, eu vou usar uma linguagem, eu vou usar uma referência, né? Que nem o professor que falou da Betina. Será que todo mundo conhece a Betina? Será que eu vou ter que explicar? Porque aí também tem que ficar explicando a piada e perde um pouco da graça, né? Que recursos eu vou usar? Eu tenho alguma imagem que eu realmente posso usar para construir esse meu meme? Porque também não adianta eu pensar na coisa mais fantástica do mundo, e aí, assim, não tem essa imagem para uso sem infringir o direito de uso de imagem, não consigo fazer isso. Então, pensar também se eu vou conseguir ter uma imagem, ou se eu não vou usar uma foto do meu amigo da escola, será que eu estou transmitindo, então, essa mensagem de uma maneira respeitosa? Será que é bullying? Né? Será que eu estou sendo responsável? Vou causar algum tipo de confusão? Ou essa brincadeira minha aqui, na verdade, é uma piadinha que alguém tem muita cara de desinformação, é uma mensagem que ela não é verdadeira. Então, levar em consideração todas essas reflexões antes da gente sair criando, propriamente dito, que é a parte, né, mais divertida, mas às vezes a gente faz as coisas sem pensar muito e não dá muito certo, né? Que aqui mais 2 memes que eu adoro, só em homenagem aos professores, que a Marusa me disse que ia ter muito educador, muito professor, então trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho em outros memes que podem usar na escola, como os memes podem entrar em qualquer lugar. A gente tem a brincadeira do DNA, né, formato do DNA, e aí tem o DNA italiano, que é a brincadeira com o macarrão, né, e olha, gente, eu adoro esse outro meme. Bom, eu falei que eu adoro todos, né, até agora, mas esse aqui eu acho tão legal, porque você nunca mais na sua vida vai esquecer que o elétron fica lá separadinho, e o próton e o nêutron ficam juntinhos, né, com esse meme aí. E espero que ele não esteja errado. Não, né? É isso mesmo. Mas o elétron está orbitando ao redor. Então, ele está de butuca, ele está de olho. Olha lá. Não é? Está lá de olho. E, então, eu acho ele muito bacana, a maneira como a gente consegue lembrar das coisas, né, a partir dos memes, balãozinho na mão e tudo, né, tá lá, daqui não saio, você tá com a menina, mas eu tô aqui, ó, de olho também em vocês, não vou arredar o pé, não. Então, os memes são realmente não só poderosos para transmitir uma mensagem, para fazer uma crítica social, mas, às vezes, também para conectar, né, a escola, um conteúdo escolar, um conteúdo mais sério, ou, às vezes, um recado pessoal do Parlamento Jovem, que, às vezes, tem, né, fazer alguma campanha para chamar a atenção dos jovens para algum procedimento que acontece no parlamento, ajudar os seus colegas ou outros estudantes a entenderem o que se passa na política brasileira, eles podem também usar um recurso engraçado, divertido, que certamente vai chegar muito mais longe do que escrever um post do tipo, você sabe como as leis são feitas? De repente, se encontrar um caminho para fazer isso através do meme, né, por meio de um meme, certamente vai encontrar
terreno fértil para viralizar, para chegar para muito mais gente, e a sua mensagem vai efetivamente alcançar outros públicos, né? E aí, pensando um pouco nessa organização, eu trouxe para vocês essa brincadeira. Esse quadro aqui foi produzido por uma professora, por uma pessoa que é muito próxima do Educamídia, ela chama Carla Vidal, aliás, ela é de Olinda, tinha gente de Olinda aí também, né? E ela é uma super especialista em memes, e ela produziu um plano de aula para a gente, para o Educamídia, sobre memes. E ela nos apresentou a memetodologia, que é uma brincadeira dela, para esquematizar um pouco, para sintetizar essa ideia do planejamento, né? Tenho algo a dizer, né? O que eu quero falar, vou pesquisar o tema, vou encontrar uma figura que funcione nesse tema, vou construir a mensagem, vou, de repente, testar, perguntar para o meu colega, e aí, deu risada, achou legal, tá ofensivo, né? Aí sim, funcionou, e aí, finalmente, estou pronto, então, para compartilhar esse meme com mais gente, né? Bom, mas o meme também, né, tem algumas consequências que não são tão bacanas, nem tudo é engraçado no mundo dos memes. Se a gente pular aquelas etapas, se a gente não fizer esse exercício mais reflexivo, a gente pode acabar provocando uma situação, no mínimo, constrangedora, né, mas às vezes com consequências até mais graves. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de 2 casos com consequências bastante ruins, né, provocadas por memes que foram feitos e usados e compartilhados sem muita reflexão. No primeiro caso, alunos que tinham já sido aceitos em Harvard, né, imagina, uma das faculdades mais cobiçadas no mundo, e depois de já terem sido admitidos, a administração, enfim, a diretoria de Harvard acabou recebendo alguns memes que esses alunos tinham compartilhado num grupo fechado, acabou vazando, porque também tem isso, né? Você compartilha com os amigos, vai saber onde vai parar, você perde o controle, daqui a pouco alguém está sabendo que você criou aquele meme que era para ter ficado só no grupinho secreto, né? Mas nesse caso não era para ter ficado em lugar nenhum, porque eram mensagens machistas e xenofóbicas, e a direção de Harvard resolveu que não queria ter alunos que tinham esse tipo de pensamento, de atitude lá com eles, e eles foram simplesmente desconvidados e perderam a vaga deles, né, foi cancelada a admissão deles em Harvard por conta de memes que não tinham graça nenhuma, né. Esse outro caso aconteceu aqui no Brasil, talvez vocês se lembrem, eu não tenho uma foto aqui porque eu não quis reproduzir. Tem a foto de um senhorzinho, uma foto preta e branca de um senhor que parece de alguma área rural, ele traz um chapéu, está com uma cara assim meio amarrada, meio de bravo. Alguém achou aquela foto na internet, achou que era engraçado e começou a fazer memes, assim, que nem o do John Travolta, para várias situações. Então, assim, minha cara quando minha mãe briga comigo, aí botava lá o senhorzinho. Minha cara quando minha esposa me manda lavar a louça, e tinha lá o senhorzinho. E o negócio foi também, né, a história do travesseiro e das penas, ganhou o mundo, daqui a pouco perdeu-se o controle, tinha meme de tudo quanto era mensagem, dos mais variados temas que usavam a imagem daquele senhor. Inclusive, havia perfis em redes sociais que tinham a foto dele, contas, né, contas de humor, que tinham esse personagem, que na verdade não era um personagem, era uma pessoa que existe, o perfil era o Sento Tiavara. E aí eram vários memes assim, Sento Tiavara, assim, ele bravo, quando, e nas mais diversas situações. Pois bem, um dia, esse senhor acabou, por acaso, recebendo e vendo um meme, desse material em que a foto dele aparecia nos mais diversos contextos, e, obviamente, ficou muito chateado, muito bravo, e ele conseguiu ganhar na justiça o direito a ser indenizado por uso indevido dessa foto. Então,
a questão do uso da imagem é realmente bastante complicada, né? Hoje a gente tem programas, né, sites que criam próprios para criar meme. Eu posso até mostrar um para vocês, e ele já tem um banco de imagens, que aí a gente fica um pouco mais tranquilo de usar, que são imagens que já estão em domínio público, ou que já são aceitas por uma jurisdição criada, porque, enfim, já foram replicados várias vezes, mas o que eu digo é que a gente também sempre tem as opções de procurar em bancos de imagens gratuitas, né, a gente tem alguns, e tem um material que eu vou compartilhar com vocês, com vários desses sites, que tem banco de fotos, banco de imagens, que a gente pode usar gratuitamente, vários deles não precisa nem atribuir, nem dar o crédito a quem é aquela foto. E, claro, a gente também pode fazer as nossas fotos, né, de repente, eu não tenho aqui um gatinho, mas, de repente, eu poderia flagrar o meu gato numa situação engraçada, e aí fazer um meme de gatinho, né, os memes de gatinho também são bem famosos. Então, a gente tem alternativa, sim, os memes não precisam sumir, muito pelo contrário, eles têm que viver muito, mas a gente tem que tomar alguns cuidados com eles, tá? Eu não vou me alongar muito nessa parte técnica de onde vocês podem buscar, porque eu vou depois deixar esse link, esse caminho para vocês, onde vocês têm várias informações bem detalhadas, tá bom? Aliás, é ele aqui, já chegamos nele, né? Dentro do site do Educamídia, né, no educamídia.org.br, na área de recursos, a gente está construindo um glossário interativo. O que é um glossário interativo lá no nosso conceito? É uma área em que a gente tem vários temas, e dentro de cada tema a gente tem um conjunto de materiais, né? Será que eu consigo mostrar para vocês? Vamos ver se vai funcionar. Ah, funcionou. A gente tem coleções sobre confiabilidade, desinformação, e a gente tem uma coleção, né, do glossário sobre memes. Então, o caminho, depois eu volto lá no caminho para vocês verem de novo. E aí, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma explicaçãozinha dos memes. A gente tem um videozinho que fala da origem dos memes, por que eles chamam memes, né, que é um termo emprestado da biologia. A gente tem uma pesquisa, um estudo que mostra, né, que tem que estudar por que a gente adora meme. A gente tem essa dica muito legal desse trabalho aqui, que é ligado a uma universidade federal aqui no Brasil, que é o Museu de Memes, não sei se vocês conheciam, tem o link aqui para eles. Eles eles ficam catalogando, eles ficam reunindo vários memes, e eles têm explicações para a origem de alguns desses memes. Tem vários artigos acadêmicos também, de estudiosos que falam sobre os memes e que provocam reflexão. Tem aqui o bom e velho John Travolta aqui, né, o meme que eu contei, que é a história do pai perdido, sem saber qual boneca que é aquela que a filha queria ganhar. Enfim, e aí tem uma área, né, da leitura crítica, que traz essas reflexões aqui, né, memes e política. Aqui a coletânea que eu falei com vocês, depois eu vou arrumar esse link aqui, que se escola é lugar de meme. Tem um quiz para a gente refletir sobre o meme. Tem uma indicação de um outro site, dessa vez em inglês, né, um americano, que é uma enciclopédia dos memes. Inclusive, eles fazem todo ano, eles fazem uma eleição. Na verdade, não é uma eleição, eles fazem uma análise dos memes que mais viralizaram, e tem o meme do ano, e tem a explicação do meme do ano. Eu fui olhar, de 2020, aquele, não sei se vocês chegaram a ver, que tem algum país, que agora eu não lembro qual, se eu não me engano, um país africano, em que é tradição... É o do caixão. Do caixão, o meme do caixão, isso. Que faz uma musiquinha e uma dancinha nos velórios, carregando o caixão. E aí,
isso né, com o coronavírus e tal, isso aí virou um meme, assim, se você não usar máscara, olha aqui, e aí tinha né, o meme do caixão, o pessoal carregando o caixão e dançando, e aí tem uma outra reflexão, será que vale fazer piada e meme com a história de coronavírus? Também não tem certo ou errado, mas é uma outra reflexão bacana que a gente precisa fazer. Enfim, e aí também tem aqui essa outra área, né, como a gente falou, tem a leitura crítica, mas também tem a produção responsável dos memes. Tem a história aqui, olha aqui a foto do senhorzinho que eu comentei agora. Tem uma discussão de quando uma pessoa vira meme, tem alguns casos clássicos do que acontece. E aqui tem, olha aqui, esse manualzinho, Guia Rápido para a Produção de Memes, que foi daqui que eu tirei o metodologia. Aqui a gente tem aplicativos para fazer meme, tem algumas dicas com a curadoria do Canaltech. Tem uma discussão bacana sobre pegada digital, que conta também a história de Harvard, que eu falei, em formato de quiz. E, dentro desse material aqui, da metodologia, também tem... Ah, não, na verdade está aqui separado. Olha, aqui, quando o meme não tem graça, a gente tem um link para esse guia, que foi produzido né, pelas essas duas... trabalho do Amplifica e da Pipa Comunicação, que é da Carla Vidal, que é essa menina de Olinda que eu comentei com vocês, que são parceiras nossas também. Elas fizeram um guia, um material bastante útil, com dicas sobre direito de uso de imagem, onde que a gente... Só explicando a legislação brasileira, que realmente é um pouco rígida, mas traduzindo em miúdos, né, o juridiquês lá, contando o que a gente pode fazer que a gente não vai infringir a lei, mas também trazendo os links e o caminho para vários desses sites, que, como eu disse, tem bancos de imagens gratuitas, ou imagens e fotos que já caíram em domínio público, ou seja, já não tem mais direito de copyright de ninguém. Então, tem várias dicas bem práticas para a gente produzir os memes com muita responsabilidade. Por isso que eu não me alonguei tanto nessas questões, porque vocês vão ficar com o endereço desse nosso guia. Deixa eu voltar para lá. Será que eu vou saber voltar agora? Ô, Dani, eu coloquei aqui no chat o link lá do site do Educamid, onde tem esse material, o glossário interativo, e joguei aqui também o link para as regras, tá? Então... Legal, boa, obrigada, Saula. E aí, dentro desse glossário interativo, também tem um que é bárbaro, sobre hashtag, e, aliás, eu fico aqui, a gente, né, eu já colocando a Saula aqui também, mas acho que a gente pode ficar à disposição, se vocês acharem interessante. A gente tem um material muito, muito legal para falar sobre participação cívica e uso de hashtag, sob a ótica da educação midiática também, acho que pode ser legal. E aí eu deixo meu convite para vocês. Eu criei um Padlet, não sei se todo mundo conhece essa ferramenta, que é como se fosse um repositório, né, para a gente montar coleções. E aí, o meu convite era se vocês quisessem montar alguns memes, e principalmente para o pessoal, né, do Parlamento Jovem, pensando nos temas que vocês estão tratando agora com o Parlamento Jovem, pensando no programa, também no projeto do Questione-se, que tem coisas, eu adoro ver esse pessoal no TikTok, acho todo mundo muito criativo. Meu convite agora é para vocês pensarem em alguma coisa, não precisa ser agora, pode ser depois, mas abastecerem esse nosso mural. Deixa eu mostrar para vocês o nosso mural, que eu já tinha aberto aqui. Eu fiz o meu meme de gatinho. Ó, Padlet, Diana, é essa ferramenta que serve para a gente fazer uma coleção de alguma coisa. É bem legal para usar em escola. Você pode montar o que você quiser. É padlet.com. Gratuitamente, você tem direito a montar alguns murais. É um mural colaborativo, né? Se a gente estivesse na escola, a gente podia fazer um meme, de repente, pregar todo mundo junto na parede. Como a gente não está,
tem essas ferramentas que servem para a gente trabalhar em equipe, e o Padlet é um mural colaborativo, então, e eu já criei esse. Se vocês clicarem naquele endereço lá, eu volto depois para eles. É só clicar aqui nesse sinalzinho de mais, aqui embaixo. Aí, eu escrevo aqui o que eu quiser de título. Este é um exemplo de meme, do meu nome. E aí, você faz aqui, ó, você pode colocar um link, você pode colocar uma foto, enfim, você tem várias coisas. Você pode colocar algum link, para o Google, e você pode fazer o upload, que foi o que eu fiz, de um arquivo que eu tinha, eu fiz esse meme, eu criei e salvei no meu computador. Aí depois, na hora que eu cliquei aqui, fazer o upload, eu entro aqui, ó, escolher um arquivo, vamos ver se vai funcionar, tchururu. Vocês não estão vendo, mas ele abriu aqui a minha área de trabalho, que ele já estava aqui, eu escolho, clico nele e pronto. Está aí a minha contribuição, vou apagar, porque já está duplicada. Isso é muito legal, ó. Aí você clica nele, ele fica grandinho, então eu escolhi um gatinho de uma imagem gratuita e botei lá minha cara quando recebo fake news sobre eleição, pensando nos assuntos aí que o pessoal do Parlamento Jovem talvez tenha que tratar. Então, eu vou deixar para vocês isso daqui como meu convite para vocês aproveitarem, né, esse ambiente fechado para a gente realmente fazer esse exercício da criação. É o Grumpy Cat, é o próprio. Ele é famoso já, né, esse aí. E tem um monte de meme com ele. E eu usei uma ferramenta, que é essa daqui. Tem lá naqueles guias, tá? Naquela lista de guias lá que vocês viram, eu usei essa daqui, que é muito fácil. A gente seleciona aqui a imagem que a gente quer. A gente não tá vendo não, Dani. Não tá vendo não, porque eu esqueci de compartilhar. Aqui, ó. É só um dos sites possíveis, mas tem vários. Nesse aqui eu escolhi uma foto que ele já tem lá, várias fotos, e aí eu escrevo aqui, linha 1, o meme, e escrevo a outra linha 2 do meme, que aparece aqui embaixo, ó, muito simplesinho. Mas nada impede da gente tirar uma foto do nosso gatinho e em qualquer programa de computador, né, até os mais simples, ou no celular, né, gente, que dá para editar, a gente já escreve uma frasezinha lá, dá para fazer de um jeito sem precisar de um gerador de meme profissional, nada disso, né, com o celular, como a gente falou, esse aparelho que cabe no nosso bolso, ele é praticamente um estúdio de Hollywood completo, ao alcance das nossas mãos. Eu deixo, então, aqui esse convite. E o Padlet, Dani, só para falar para o pessoal, não precisa se cadastrar, vocês vão clicar nesse link, eu até coloquei aqui no chat, e começar a contribuir, não tem que cadastrar, não tem senha, não tem nada. E é um link nosso, tá? Só a gente que está aqui vai Isso, ele não está publicado, não. Eu deixo para vocês, se vocês quiserem aproveitar. Eu não sei se ainda tem gente do Parlamento Jovem que me aguentou até agora ou não, mas de qualquer maneira tem vários professores, educadores, se vocês também quiserem aproveitar, ou em alguma atividade, Maruza, do Parlamento Jovem, transformar esse Padlet num repositório, para depois vocês criarem coisas para postarem de verdade, eu acho que pode ser muito bacana de fazer esse trabalho de conscientização sobre participação na política, como é que a gente pode cobrar as pessoas em quem a gente vota, a importância do voto, enfim. Não sei qual tema vocês estão trabalhando exatamente neste momento, mas eu acho que é uma possibilidade de fazer isso por meio dos memes. Ô, Dani, a Diana está aqui. A gente, inclusive, está num estágio até mais ousado, né? Que é fazer os memes no TikTok. Né? Porque aí é pegar vídeo, tem música, tem os letterings que aparecem. Esse mês a gente se dedicou muito à questão da mulher, né? O mês da mulher, e a gente aproveitou para falar sobre estupro, sobre mulheres inspiradoras, falou sobre direitos das mulheres, e a gente, para a gente, um desafio gigante. Eu vou só compartilhar um mico.
a gente foi fazer o reforço, né, da oficina com o pessoal do PJB, e aí pegamos 3 figurinhas, né, pegamos a Nazaré confusa, pegamos aquele garotinho que faz assim, yes, e pegamos uma foca. E aí a gente fez uma arte e tal, coisa simplesinha, mandou, aí quando eu mostrei para os meus filhos aqui em casa, né, 18, 15 e 13, gente, eles riram de sentar no chão. Eu falei, ai, mãe, credo, você é muito tiazona do WhatsApp. Aí eu falei, cara, assim, eu falei, vai ser ótimo participar da oficina para tentar entrar nesse mundo dos memes de uma maneira, enfim, como falar, né, usar essa linguagem. E volta e meia, o que acontece no TikTok, e por isso que a gente, né, inclusive pediu o socorro dos meninos para ajudar a gente, porque a gente produzia coisas, eles olhavam assim, ai, meu Deus, tá muito tiozona do TikTok. Maruza, é legal isso que você comentou, porque eu acho que é uma outra frente importante da educação midiática, né? Assim, tirar um pouco do medo, do receio do professor, de que, eu não sei, mas, né, eu não sou... É tudo muito novo, jovem, mas a gente pode aprender com os alunos, né? É muito uma via de mão dupla. Às vezes o professor, ele entra com esses questionamentos, ele entra instigando as reflexões, e o aluno traz, o mais novo, o mais jovem, traz a linguagem, ele ajuda a pensar qual é a imagem. Não, tem uma influência que fez um negócio assim, assim, assado, e ela é ótima para dar esse recado, a gente pode usar isso, aquilo. Então, acho que é um trabalho muito, muito colaborativo, né? E a gente tem que ficar aberto a isso. E lembrando de novo aquela imagem lá do começo, né, do conhecimento, da informação confinada na biblioteca, na figura do professor, nas mãos de poucos, né, poucos comunicando para muitos, e agora muitos falando para muitos, a gente também tem que enxergar o aluno como alguém que pode contribuir muito. E... Enfim, eu sou jornalista de formação e eu acho que, de certa maneira, jornalistas e professores estão passando por uma situação muito parecida. O jornalista tinha um monopólio, né, era aquele que recebia a informação para depois distribuir, né, ninguém mais distribuía, a gente concentrava a informação, selecionava o que ia ser passado adiante, e o professor também tinha essa figura, porque a gente, como aluno, não tinha muitas fontes, não tinha muito onde buscar. Isso faz com que o papel do professor e do jornalista tenham ficado menores? Não, muito pelo contrário, é mais relevante do que nunca. A gente tem o papel, e vocês, educadores, têm um papel fundamental de provocar reflexão, de mediar a construção desse conhecimento. Mudou, né? A gente muda um pouquinho, mas assim, eu vejo o professor como alguém mais importante do que nunca. Quem sabe faz ao vivo, eu vou ter que pedir licença para ligar na tomada do computador, tá? Só um segundo. Mas, fala, Saula. Não, que eu ia falar que eu lembrei de 2 historinhas aqui, na verdade, de uma história e um pedido que eu vou fazer para vocês. Uma vez a gente fez uma formação em Recife, e tinha um professor de história na formação, ele falou assim, mas eu não sei fazer. Aí eu disse, o que você acha de você pedir para os seus alunos fazerem e entregar para você como forma de trabalho, por exemplo, né? Não necessariamente o professor tem que ter a técnica e saber os meandros ali, né, e as artimanhas, mas se você for estudar, sei lá, a chegada das naus portuguesas no Brasil, como que você representaria isso, por exemplo, através de um meme? Então, não necessariamente o professor devolve isso para o aluno, né, mas o aluno pode devolver também para o professor. E a outra coisa que eu ia falar é que alguém já fez um meme lá no nosso Padlet e ver. Não assinou. Assina, põe pelo menos seu nome para a gente saber quem foi você. Adorei. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Ai, muito bom. Foi a Cláudia, ela está falando aqui, ó. Olha, eu não sei nem do que vocês estão falando. Eu não sei o que é boomer e não sei o que é... Ai, tiazona do newbie. Olha, isso é uma... Aí, olá. Oi, você tá bem? Minha mente respondendo. A essa hora eu tô assim também.
Ah, eu adoro os memes. Tá vendo como é? Assim, olha isso. O meme é de uma simplicidade, né? E você pode fazer isso tão rapidamente, né? Um rabisco, mas aí você dá um recado que muda tudo, né? E que bom, eu espero que esses rabiscos todos sejam a sua mente agora, pensando nas coisas legais que você pode multiplicar e levar adiante com seus alunos a partir do pouquinho que a gente conversou aqui. Eu espero que eu seja uma parte desses risquinhos aí, viu, Cláudia? Deixa eu parar aqui de novo. A Saula deixou os links. Bom, eu vou deixar, então, o convite para vocês conhecerem os outros materiais do Educamídia, no educamidia.org.br. Saula, você tem um guia aí? Eu tenho, mas está na sala. Eu tive que dar o meu, Dani, estou sem nenhum. Ah, eu vou pegar, posso? Fica fazendo sala, serve um café. Sala. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no link para vocês, no chat. A gente lançou no ano passado um guia. Vocês fizeram frequência desse momento? Fizeram algum formulário? Não fizemos. Marúzia, você quer falar alguma coisa sobre isso? A gente pode até fazer, mas a gente achou que não precisava. A gente, a divulgação para os educadores foi feita pelo pessoal do CEPOL, né? Nós fizemos para os jovens, com os meus memes de boomer, mas a divulgação para os professores foi feita pelo pessoal do CEPOL. Eu tenho a impressão que vocês manifestaram interesse por meio de um formulário, não foi? Ou não? Foi. Isso. É por esse formulário, então, que a gente vai conseguir manter essa troca. E fazer mais vezes, porque foi um sucesso, gente. Vocês arrasam demais. Eu gostei bastante. Eu acho que também é interessante abrir para os outros professores. Porque nós, os professores lá na ponta da escola, nessa situação ainda de ensino híbrido e de ensino remoto, eles têm essa dificuldade também de chegar ao aluno, né? Na maioria das vezes, o aluno não tem internet. Aqui eu vou falar da minha realidade de Pará, que é um estado continental e que a maioria dos nossos alunos da rede pública, principalmente, não tem acesso à internet nem na escola, porque a escola está fechada. Então, assim, não tem um laboratório de informática funcionando, porque muitas vezes nem existe nem um laboratório de informática, não existe computador, não existe quem vai administrar a sala do ambiente da informática. Então, todas essas situações, elas são reais no estado ao qual eu resido. Né? Além disso, a distância, ela não é somente continental. Uma coisa é falar de internet aqui na região metropolitana de Belém, que tem problemas, outra coisa é falar lá na região do Marajó. Então, assim, o celular, querendo ou não, ainda é uma ferramenta mais rápida do que o computador. Então, assim, possibilitar isso também para os professores, para chamar o aluno para essa participação, é algo que eu considero que é bacana. Então, pensar em outros moldes que a gente também possa abrir para os nossos colegas. Tá? Eu agradeço, gente, eu adorei. Eu estava morta de cansaço. Na minha terra, eu digo que eu estava morta com farofa. Sou do Ceará, né? Já moro no Pará tem 21 anos, mas eu estou morta, não estou valendo que o gato em terra, de cansar. Mas assim, foi assim, eu sentei aqui e ainda perguntei para a Raquel, eu tenho que abrir minha câmera, porque só hoje eu fiz 3 reuniões de trabalho remoto, a gente está em lockdown, mas a vida não para, né? Não. É reunião, é orientação, é não sei o que, planejamento de ações, orienta a professora. E aí você está aqui, eu estava sentada, se vocês verem a minha imagem, ela está de dona de casa nesse momento, que no intervalo e outro passa a vassoura, limpa não sei o quê, cuida do banheiro. Essa que é a realidade que sei bem, sei bem, sei bem. Aí eu perguntei, Raquel, vou ter que abrir a câmera. Eu me sentei assim, claro, curiosa, mas parece que meu cansaço foi embora. Eu estou sorrindo nesse momento. Eu não vou mostrar a minha aparência, porque ela está triste, dona de casa, não dá certo, né? Diana, assim, ganhamos o dia nessa aula, esse depoimento. Foi muito, eu gosto de aprender. Eu acho que foi muito legal e vocês foram leves na abordagem. Que bom, essa era a ideia. Obrigada. Vou fazer propaganda, como eu disse, a gente não vende, é de graça, então posso fazer propaganda aqui sem peso na consciência. Essa aqui é a versão do nosso Guia da Educação Midiática impressa, né? Mas no site tem lá um lugarzinho para fazer o download gratuito, e é muito interessante, é chato eu falar assim da coisa que a gente mesmo criou, né? Mas ele é interessante mesmo nessa aula, posso falar, né? Ele tem todo um sobrevoo, né? Uma introdução à educação midiática, as práticas que tem
no restante do mundo, tem a conexão da educação midiática com a BNCC, tem a conexão da educação midiática com a aprendizagem baseada em projetos e investigação, e tem, no final, a gente traz uma parte bem prática, com exemplos, são 15 exemplos de como a educação midiática pode e deve ser uma camada em qualquer disciplina. A gente não está defendendo que se crie uma matéria nova, e a gente sabe que, assim, a gente na escola mal tem tempo de fazer o que já tem que ser feito, está todo mundo, né, super assoberbado. A gente está defendendo que a gente, com alguma intenção, a gente incorpore nas aulas que já existem, no conteúdo curricular que já existe, algumas pitadinhas de educação midiática. Então, a gente faz essa proposta, por exemplo, vai falar de sistema solar, tem umas dicas de como é que essas reflexões da educação midiática se conectam com esse tema. Depois tem sugestão de adaptar para outras séries, para outros conteúdos. Vamos falar de doenças infecciosas, como é que a educação midiática entra nisso? Vamos falar de desmatamento na Amazônia? Por que a gente não aproveita para promover um letramento de gráficos, né? Como é que a gente lê um gráfico e como é que a gente faz com que o aluno tenha um olhar mais crítico, porque o gráfico, os números também podem mentir, dependendo da escala que eu uso, do tipo de gráfico que eu escolho. Enfim, tem várias e várias dicas, protocolos para fazer leitura de fotografia e de imagem, de uma maneira reflexiva. Tem muita coisa aqui, e acho que pode servir de inspiração para vocês. Também está lá no site, no educamedia.org.br/guia. Dani, o Wilson está com a mãozinha levantada. Wilson, vamos lá. Falar? Sim, a minha fala é mais para Ana Maruzzi. Maruzzi, né? Maruzia. Eu fui convidado por e-mail e não fiz o preenchimento do formulário a tempo. Se for por essa via, uma outra proposta para eu participar, talvez eu fique de fora. Então, Wilson. Essa história de a gente estar no navio, pegar o navio segurando na âncora, é meio complicado, mas é isso. Que bom que você chegou aqui, Wilson. Fico feliz. Eu gostei muito, né? Que bom, foi muito bom para mim também. Eu imagino, Saula e Daniela, que com esse entusiasmo que a gente viu aqui hoje, e a intenção dos professores de, inclusive, levar toda essa riqueza para outros professores que trabalham com eles nas escolas, né, outros professores com os quais eles têm um contato, que a gente, de repente, crie uma outra instância de inscrição, né, para alguma outra rodada dessa de conversa. Eu vou dar um exemplo. Em relação ao programa Parlamento Jovem Brasileiro, nós temos técnicos especialistas em educação nas regionais de ensino, nas USES e URIs, que é chamado assim, né? Que eu imagino que nos outros estados são as gerências de ensino, mas é a mesma coisa. E eles é que fazem essa divulgação nas escolas. Então, de repente, atender primeiro esse público para depois chegar, né, no coordenador pedagógico, nos professores, acho que fica legal. Eu tenho certeza que ia ter uma boa adesão. Isso é muito bacana. Podemos pensar, assim, aí junto com a Marúzia, nos melhores formatos, e aí a gente conta com vocês também como os nossos embaixadores da educação midiática. A gente tem trabalhado dessa maneira, tentando conversar, sensibilizar aos poucos, né, as pessoas, para que elas, trabalhando em onda, né, se vocês viram relevância na educação midiática, acham também como a gente que é algo importante, urgente, vocês ajudam a multiplicar, a gente brinca, levar a palavra da educação midiática para os 4 cantos do país, e eu fico muito feliz que a gente tenha aqui representantes de lugares tão distintos, tão diversos, com realidades, né, porque a gente não tem um Brasil, a gente tem tantos Brasis, e acho que a gente tem tido a felicidade, né, de falar essa aula. Uma das nossas missões era não ficar no eixo Rio-São Paulo, e a gente tem conseguido. A gente tem falado com Acre, a gente tem falado com Amazonas, agora Pará, enfim, a gente tem sido
tem tido a sorte, né, de conseguir encontrar pessoas muito bacanas que ajudam a levar adiante a educação midiática, porque a gente realmente acha que se a gente não estiver preparado para tirar o melhor do que todo esse universo da informação pode nos oferecer, a gente vai ter um novo tipo de excluído, né, e a gente não está precisando de excluído de nada mais nesse país, já tem excluído demais. Então, a gente, pelo menos nessa nossa luta, a gente está contando com vocês, tá bom? Ô, Maruzzi, eu fiz aqui um formulário de flash, assim, gente, bem rápido mesmo. Então, se alguém quiser preencher, nome, e-mail, cidade de onde é e ocupação, só para a gente ter aí uma lista, Marúzia, porque aí se tiver mais alguém como o Wilson, por exemplo, a gente já tem isso mapeado, e aí eu compartilho com você depois e a gente combina os próximos encontros. Dani, a Rafaela está falando aqui de educação 2.0, tem uma boa ligação com a educação midiática, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente fala um pouco no guia, mas acho que também é um assunto legal que eventualmente a gente poderia aprofundar e conversar mais até num outro encontro disso, como é que a educação midiática apoia, né, a aprendizagem que a gente vê que faz sentido para o século XXI, por exemplo, enfim, tem muitos temas. O Sérgio também criou meme, vamos ver o meme. Não, tem vários aqui já. Que lindos! Vou compartilhar pela última vez, antes da gente falar tchau, porque tá todo mundo já... Como é que é a Diana que ela falou? Tá só o pó? Não, como é que vocês falam aí? Morta com farofa. Morta com farofa. Morta com farofa. Só o pó da gaita, não tô valendo com gaita. Olha, eu sou daqui de São Paulo, mas eu conheço todas essas, viu? Eu falo. Você é do interior, né, Saula? Você é do interior. Eu sou do interior. Ela é do interiorzão. Estão vendo? Boa. Gente, vocês estão muito criativos. Parabéns. Muito. Adorei essa do professor Sérgio. É a minha cara também quando eu descobri que não vai ter um Parlamento Jovem em 2021, o gatinho do Shrek. Dani, enquanto a gente vai vendo os memes aí, só respondendo algumas perguntas. Não temos previsão para o próximo, tá? A gente vai combinar aqui com a Marúzia como é que a gente vai fazer os próximos. Certamente faremos, isso não tenho a menor dúvida. Vocês vão ser avisados com certeza. E, Maria Júlia, nesse guia que a Dani mostrou para você, a gente faz esse link da educomunicação com a educação midiática, tem uma página específica disso. Então, sugiro que você dê uma olhada. Eu vou pôr o link aqui de novo. Baixa o guia que tem exatamente esse link lá, tá? A gente faz Isso. A gente faz esse paralelo lá. Tem lá. Obrigada, Diana. Eu vou corrigir aqui, tá? Eu fui fazendo tão rapidinho que eu nem vi que está repetido. Perdão. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer. Acho que só enriqueceu o diálogo que a gente fez. Como eu disse antes, era uma ideia de uma conversa inicial para sentir um pouco a temperatura, né, pensar em outros formatos. Eu até peço desculpas, porque como a gente tinha expectativa de que seria uma coisa mais para os jovens, eu tentei fazer um mix, espero que não tenha ficado nem de tiazona para os jovens, nem muito superficial, enfim, que tenha atendido todos os públicos, e a gente fica aqui, então, à disposição. Marúzia vai fazer a intermediação aí para ver os melhores formatos e canais para a gente continuar essa conversa, né? Que é muito importante. Agora vou ser bem tiazona mesmo, né? Só bora, minha gente. Bora. Outro dia eu soltei moçada, e o pessoal falou, nossa, não usa moçada, pelo amor de Deus, não entrega a idade. Ai, meu Deus. Mas hoje eu aprendi aqui que tem que dar risada de um outro jeito. Acho que foi a Júlia que ensinou aqui. Você tem que apertar todas as teclas do teclado. Menina, essa foi nova para mim. E eu dando risada de RS, RS, RS. Tinha a zona do Facebook. Dani, depois eu te conto a aula que minha sobrinha me deu sobre as diferenças do RS, do ha e do KKKK. Tá bom. Tá? A gente pode fazer uma oficina em que eles dão umas explicações para a gente, hein?
Ia ser legal. Novas linguagens. Aqui em Brasília a gente fala assim, ó, bota o fé da oficina agora, os meninos prepararem para a gente não ser mais chamado de boomer, de tiazona, de newbie, de um bando de coisa. Até dei risada de um jeito jovem. Ai, vou usar, gente. Ô, Dani, eu só vou parar a gravação. Quase que um xingamento, gente. Vocês têm que tomar cuidado. Então, já pensou? Mas aí, depende do